A necessidade do momento nos fez redescobrir a máscara. Você tem utilizado máscara quando sai de casa? E qual a tradição da história das máscaras ao longo do tempo? Por que heróis e alguns vilões usam máscara? Existem as máscaras metafóricas na vida social? Seja bem-vindo ao canal do Guaral para conversarmos sobre esse objeto que tem se tornado símbolo mundial no combate contra a pandemia. A máscara. Mais uma vez eu venho te lembrar do sorteio do livro Uma Família Chamada Brasil. Vai ser no dia 16 de maio, às 19 horas, numa live no Facebook. Vou estar respondendo perguntas de convidados e espero a sua participação. Não está concorrendo ainda? Poxa, anota aí no comentário, quero o livro e participe também dessa primeira promoção do canal do Guaral. Se inscreva e ative o sininho das notificações para receber sempre o recado. Tem vídeo novo na área. Eu tenho guardado o máximo possível o distanciamento social, mas numa necessidade eu precisei sair de casa e coloquei a máscara. E tive uma sensação estranha, né? Parece que a gente está vivendo um filme de ficção científica onde quase todo mundo estava de máscara. Poucas pessoas não estavam usando, mas a maioria, a grande maioria, estava sim usando máscara. E aí dá uma sensação de que todo mundo é meio parecido, porque tapando o nariz e a boca, só sobram os olhos, nós ficamos todos meio com a mesma cara. Parece de fato um filme, uma distopia sobre esse futuro que tem chegado, em que ir à rua, ir aos lugares, já não nos causa alegria, prazer, sim desconfiança, medo, porque a gente nunca sabe aonde pode estar esse vírus. E como estamos cada vez mais parecidos, é da natureza humana buscar as individualidades, as diferenças. Que bom, né? E aí eu tô vendo o seguinte, o tutorial mais pesquisado é como fazer máscaras. Todos os canais do YouTube, programas de TV aparecem essa ideia de como fazer máscaras, como customizar as máscaras, tecidos novos, máscaras com mensagens políticas. Estou achando que quando acabar a pandemia a gente vai ter máscaras Fashion Week. Vai ser um sucesso. Ao longo da história, a humanidade foi criando várias funções para as máscaras. A princípio ela estava muito ligada à questão dos cultos, da religiosidade e também nos contadores de histórias. Geralmente aquele ancião que reunia a tribo em volta da fogueira para contar as histórias. Ele usava as máscaras para representar personagens, espíritos, animais da floresta. Era uma forma de enriquecer a narrativa sobre esses seres metafísicos. Na África, as máscaras tinham funções dentro dos rituais religiosos. Eram sempre obras artísticas, bem maiores, né, em termos de tamanho do rosto da pessoa e com expressões muito fortes. Era uma forma de dar o comunicado, né, como se os deuses, as divindades estivessem se expressando a partir daquelas máscaras. Os índios brasileiros utilizavam máscaras para representar pássaros, animais selvagens, também nos ritos de passagem, onde eram realizadas cerimônias que marcavam a passagem da infância para a vida adulta na tribo. Nos rituais de cura também as máscaras eram utilizadas representando as divindades maléficas e assim espantar toda a negatividade que essas divindades traziam para as tribos. Na Ásia, as máscaras também eram utilizadas nos casamentos. E no Alasca, é interessante, entre os esquimós, todo indivíduo tinha uma máscara que representava o seu animal, o seu duplo. Ele, enquanto indivíduo, também tinha um animal que correspondia à sua essência, uma espécie de alma animal. E para isso, representavam com máscaras. A tradição das máscaras também é bastante antiga, né? Como a gente rememora a Grécia, as cidades gregas, berço sobretudo de algumas manifestações culturais muito importantes.
Alguns pesquisadores acreditam as cerimônias ao deus Dionísio, que em Roma se chamou Baco, deus do vinho, da alegria, como talvez um surgimento da festa do carnaval. Essas cerimônias ao deus Dionísio duravam cerca de 6 dias, com procissões, danças, canto, e muitos participantes dessas cerimônias utilizavam máscaras. Bem, se nós podemos supor que o carnaval tenha surgido dessa tradição, em relação ao teatro, nós temos a certeza de que as festas ao deus Dionísio geraram a tragédia e a comédia. Esses dois gêneros narrativos presentes no teatro desde o seu início lá na Grécia, eles eram amplificados pela utilização das máscaras. Os atores, todos eram homens, que participavam dos espetáculos, usavam máscaras para amplificar o sentimento, a expressão e as intenções que o personagem tinha. Feitas de argila, couro, madeira, as máscaras tinham apenas os espaços para os olhos e para a boca. E na boca geralmente tinha uma espécie de cone para funcionar como se fosse uma espécie de megafone para que o público, enorme, imenso, naquelas arenas, pudessem escutar com perfeição aquilo que os atores falavam. Essa ligação com as máscaras foi tão forte e até nos dias atuais, quando a gente quer representar o teatro, geralmente a gente coloca aquelas duas máscaras, uma sorrindo, que é a representação da comédia, e aquela, uma expressão mais triste, que simboliza a tragédia. O período do carnaval trouxe também essa utilização recorrente das máscaras. Sobretudo no carnaval das cidades italianas, Veneza especialmente, onde a tradição do uso das máscaras era forte durante os festejos carnavalescos. Em relação aos dias de hoje, o que muda é que as máscaras do Carnaval de Veneza cobriam os olhos e o nariz. Atualmente a gente tem utilizado a máscara que cobre a nossa boca e nariz, deixando os olhos à mostra. Uma outra tradição do carnaval, e aí no carnaval brasileiro, as máscaras são sempre recorrentes, é a utilização de máscaras de políticos, de personalidades, onde a gente passa o ano inteiro em revista e no carnaval a gente exorciza nossos fantasmas, nossos mitos, as nossas desgraças coletivas e geralmente escolhemos um vilão de plantão e milhares de máscaras daquele indivíduo aparecem durante a festa do carnaval brasileiro. Outro campo onde o uso das máscaras é recorrente é na área das histórias em quadrinho, dos filmes de heróis, os blockbusters recentes, onde vários heróis e alguns vilões utilizam a máscara. E sempre me intrigou isso, por que os heróis usam máscara? É claro que é para guardar a sua identidade secreta, porque com a máscara também ele pode se libertar, mostrar o seu poder, sua força e agir de acordo com o que ele acha correto, fora da sua anônima persona comum. Mas não é muita ingenuidade achar que ninguém sabe que o Robin é o Dick Grayson? Que Dom Diego de la Vega é o Zorro? Será que é muito difícil descobrir a real identidade da família dos Incríveis? E do Charada? Santa ingenuidade, Batman! A questão da máscara metafórica, social, é algo recorrente também. Nós, para vivermos na sociedade, em sociedade, a gente precisa utilizar máscaras diferentes no nosso dia a dia. Cada situação cotidiana, cada momento no trabalho, em família, na escola, nas universidades, nos nossos ambientes de convívio, muitas vezes a gente coloca uma máscara social para guardar a dor que a gente está sentindo, a solidão, o medo. A máscara não é só metáfora nesse momento que a gente está vivendo. Além dessa máscara social que a gente acaba usando em vários momentos da nossa vida, agora fisicamente estamos usando esse símbolo no mundo inteiro para evitar a contaminação, para evitar ser contaminado e contaminar o outro. O uso de máscara tem virado até lei. Vai fazer parte do nosso cotidiano ao longo desse tempo da pandemia e na pós-pandemia, nesse cenário, os personagens circulando todos com as suas máscaras.
Você se sente mais protegido quando utiliza e vê os outros utilizando máscaras? Mesmo depois da pandemia, você acredita que as máscaras vão continuar sendo utilizadas pelas pessoas? E quantas máscaras sociais você usa no seu dia a dia? E a família do canal do Guaral tem aumentado a cada dia. Quero agradecer a Márcia Pinho, Luiz Gustavo Beira, Gabriel Stockman, Rafaela Alves, Tailana Nunes, Ariel Faria e os professores Ricardo Barros, Esther Melo e Rogério Carvalho, novos membros da família do canal do Guaral. E aí, vamos aumentar essa família? Espero você. E importante, sempre que for sair, use máscara.